Capítulo 2. Dias de ministério. No lar do pescador, em Cafarnaum, a mãe da esposa de Pedro estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Lucas capítulo 4, verso 38. Jesus tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Mateus capítulo 8, verso 15. A notícia se espalhou rapidamente. O milagre fora operado no sábado, e por medo dos rabis, o povo não ousava ir para ser curado antes do pôr do sol. Então, das casas, lojas e mercados, os habitantes da cidade dirigiam-se para a humilde habitação que abrigava Jesus. Os enfermos eram levados em padiolas, iam apoiados em bordões ou amparados por amigos, cambaleavam debilmente até a presença do Salvador. Hora após hora, entravam e saíam, pois ninguém sabia se no dia seguinte ainda se encontraria com eles o médico divino. Nunca antes testemunhara Cafarnaum um dia semelhante a esse. O ar estava cheio de vozes de triunfo e de exclamações de livramento. Enquanto o último sofredor não foi socorrido, Jesus não cessou seu trabalho. Era tarde da noite quando a multidão partiu e se fez silêncio em casa de Simão. Findara o longo dia cheio de agitação e Jesus buscou repouso. Mas enquanto a cidade se achava imersa no sono, o Salvador, levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Marcos capítulo 1, verso 35. De manhã cedo, Pedro e seus companheiros foram ao encontro de Jesus, dizendo que o povo de Cafarnaum já o estava procurando. Com surpresa, ouviram as palavras de Cristo. Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Lucas capítulo 4, verso 43. Na agitação de que Cafarnaum se achava então possuída, havia perigo que se perdesse de vista o objetivo de sua missão. Jesus não se satisfazia em atrair a atenção para si mesmo unicamente como um operador de maravilhas, ou alguém que curasse as doenças do corpo. Queria atrair as pessoas a si como seu Salvador. O povo estava ansioso de crer que ele viera como rei para estabelecer um reino terrestre, mas ele lhes desejava desviar a mente do terreno para o espiritual. Um êxito meramente mundano lhe estorvaria a obra. E a admiração da descuidada massa era chocante ao seu espírito. Nenhum egoísmo tinha parte em sua vida. A homenagem prestada pelo mundo à posição, à riqueza ou ao talento era coisa estranha ao Filho do Homem. Jesus não se servia de nenhum dos meios que os homens empregam para conseguir a lealdade ou atrair homenagem. Séculos antes de seu nascimento fora profetizado a seu respeito. Não clamará, não se exaltará, nem se fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Isaías capítulo 42, versos 2 e 3. Os fariseus procuravam distinção por meio de seu escrupuloso cerimonialismo e pela ostentação de seu culto e suas caridades. Provavam o zelo que tinham pela religião, tornando-a objeto de discussões. As disputas entre as seitas oponentes eram ruidosas e longas, e não raro se ouvia nas ruas o som de irritadas questões entre doutores da lei. Em notável contraste com tudo isso estava a vida de Jesus. Nessa vida não se via nunca ruidosa discussão, nem ostentoso culto, nem atos que visassem a aplausos. Cristo estava escondido em Deus, e Deus era revelado no caráter de seu Filho. Era a essa revelação que Jesus desejava dirigir a mente do povo. O sol da justiça não irrompia sobre o mundo em esplendor para deslumbrar os sentidos com sua glória. Está escrito de Cristo: como a alva será a sua saída. Oséias capítulo 6, verso 3. Calma e suavemente rompe a luz matinal sobre a terra, dissipando as trevas e despertando um mundo para a vida. Assim surgiu o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Malaquias capítulo 4, verso 2. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Isaías capítulo 42, verso 1. Foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor.
Isaías capítulo 25, verso 4. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Isaías capítulo 42, versos 5 a 7. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram, fá-los-ei caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhe farei, e nunca os desampararei. Isaías capítulo 42, verso 16. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra, vós que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitantes. Alcem a voz o deserto e as suas cidades, com as aldeias que Quedar habita. Exultem os que habitam nas rochas, e clamem do cume dos montes. Deem glória ao Senhor, e anunciem o seu louvor nas ilhas. Isaías capítulo 42, versos 10 a 12. Cantai alegres, vós, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultai vós, as partes mais baixas da terra. Vós, montes, retumbai com júbilo. Também vós, bosques e todas as árvores em vós. Porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Isaías capítulo 44, verso 23. Da prisão de Herodes, onde em decepção e perplexidade quanto à obra do Salvador, vigiava e esperava, João Batista enviou 2 de seus discípulos a Jesus com a mensagem: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Mateus capítulo 11, verso 3. O Salvador não respondeu imediatamente à pergunta dos discípulos. Enquanto ali ficavam, maravilhados de seu silêncio, os doentes iam chegando aos seus pés. A voz do poderoso operador de curas penetrava nos ouvidos surdos. Uma palavra, um toque de sua mão, abria os olhos cegos para a contemplação da luz do dia, das cenas da natureza, do rosto dos amigos e de seu libertador. Sua voz chegava aos ouvidos do moribundo, e eles se erguiam com saúde e vigor. Paralisados possessos lhe obedeciam a palavra. Abandonava-os à loucura e lhes rendiam culto. Os pobres camponeses e os trabalhadores, evitados pelos rabis como imundos, reuniam-se ao seu redor, e ele lhes falava as palavras da vida eterna. Assim se passou o dia, os discípulos de João vendo e ouvindo tudo. Afinal, Jesus os chamou a si e pediu-lhes que fossem e dissessem a João o que tinham visto e ouvido, acrescentando: Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Mateus capítulo 11, verso 6. Os discípulos levaram a mensagem e foi suficiente. João relembrou a profecia relativa ao Messias. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, a consolar todos os tristes. Isaías capítulo 61, versos 1 e 2. Jesus de Nazaré era o prometido. A prova de sua divindade se revelava em seu ministério às necessidades da sofredora humanidade. Sua glória se manifestava em sua condescendência para com nosso estado decaído. As obras de Cristo não somente atestavam ser ele o Messias, como indicavam a maneira por que se havia de estabelecer seu reino. Foi revelado a João a mesma verdade que se demonstrou a Elias no deserto, quando houve um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, Deus falou ao profeta numa voz mansa e delicada. 1 Reis capítulo 19, versos 11 e 12. Assim Jesus devia fazer sua obra, não por meio da queda de tronos e reinos, não com pompa e exibição exterior, mas falando ao coração dos homens mediante uma vida de misericórdia e abnegação.
O reino de Deus não vem com a aparência exterior, vem mediante a suavidade da inspiração de sua palavra, pela operação interior de seu espírito, a comunhão da alma com ele, que é sua vida. A maior manifestação de seu poder se observa na natureza humana levada à perfeição do caráter de Cristo. Os seguidores de Cristo devem ser a luz do mundo, mas Deus não lhes manda fazer um esforço para brilhar. Ele não aprova nenhum esforço de satisfação própria para exibir uma bondade superior. Deseja que sua alma esteja imbuída dos princípios do céu. Então, ao se porem em contato com o mundo, revelarão a luz que neles está. Sua firme fidelidade em todos os atos da vida será um meio de iluminação. Riqueza ou elevação, caros equipamentos, arquitetura ou mobiliários não são essenciais ao progresso da causa de Deus. Tampouco o são as realizações que atraem o aplauso das pessoas e fomentam a vaidade. As exibições mundanas, conquanto imponentes, são de nenhum valor aos olhos de Deus. Acima do que é visível e temporal, aprecia ele o invisível e eterno. O primeiro só tem valor na medida em que exprime o segundo. As mais belas produções de arte não possuem beleza que se possa comparar à beleza de caráter, que é o fruto da operação do Espírito Santo na alma. Quando Deus deu seu Filho ao nosso mundo, dotou os seres humanos com riquezas imperecíveis, riquezas diante das quais as entesouradas fortunas dos homens, desde o princípio do mundo, nada são. Cristo veio à Terra e esteve perante os filhos dos homens com um acumulado amor da eternidade, e esse é o tesouro que, mediante nossa ligação com Ele, devemos receber, revelar e comunicar. O esforço humano na obra de Deus terá eficiência proporcional à consagrada devoção do obreiro, revelando o poder da graça de Cristo para transformar a vida. Devemos distinguir-nos do mundo, porque Deus pôs seu selo em nós, porque em nós manifesta seu caráter de amor. Nosso Redentor nos cobre com sua justiça. Ao escolher homens e mulheres para seu serviço, Deus não indaga se eles possuem riquezas mundanas, saber ou eloquência. Pergunta: andam eles em tanta humildade que lhes possa ensinar o meu caminho? Posso pôr em seus lábios as minhas palavras? Representar-me-ão? Deus pode usar cada pessoa exatamente na proporção em que pode introduzir-lhe seu espírito no templo da alma. O trabalho que ele aceita é aquele que lhe reflete a imagem. Seus seguidores devem levar, como credenciais perante o mundo, as indeléveis características de seus princípios imortais. Enquanto Jesus ministrava nas ruas da cidade, as mães, levando nos braços filhinhos, comprimiam-se através da multidão, tentando chegar onde ele as pudesse ver. Imaginai essas mães, pálidas, cansadas, quase em desespero, mas decididas e perseverantes. Carregando seu fardo de sofrimentos, buscam o Salvador. Como são repelidas para trás pela multidão revolta, Cristo abre passo a passo o caminho para elas, até que lhes fica ao lado. Brota-lhes no coração a esperança. Caem-lhes lágrimas de alegria ao lhe atraírem a atenção e fitarem os olhos que tanta piedade e amor exprimem. Destacando uma do grupo, o Salvador lhe estimula a confiança dizendo: que posso fazer por ti? Ela soluça sua grande necessidade. Mestre, cura meu filho. Cristo toma o pequenino nos braços e a doença foge ao seu contato. Desaparece a palidez da morte. A corrente comunicadora de vida flui através das veias. Os músculos são revigorados. Jesus dirige à mãe palavras de conforto e paz, e logo se apresenta outro caso, de urgência igual. Novamente, Cristo exerce seu poder vivificante, e todos dão louvor e honra àquele que opera milagres. Detemo-nos muito na grandeza da vida de Cristo. Falamos das coisas maravilhosas por ele realizadas, dos milagres que ele operava. Mas sua atenção às coisas consideradas pequeninas é uma prova ainda maior de sua grandeza. Entre os judeus, era costume levar as crianças a algum rabi para que lhes impusesse as mãos numa bênção. Mas os discípulos julgavam o trabalho do Salvador muito importante para ser interrompido daquela maneira. Quando as mães chegaram, desejando que ele lhes abençoasse os pequeninos, os discípulos as olharam com desagrado. Pensavam que essas crianças eram muito pequenas para receber benefícios da visita a Jesus,
e concluíram que ele não apreciaria sua presença. Mas o Salvador compreendeu o cuidado e a compreensão das mães que estavam procurando educar seus filhos em harmonia com a palavra de Deus. Ouvira-lhes as orações, ele próprio as atraíra à sua presença. Uma mãe deixara a casa com os filhinhos para ir em busca de Jesus. No caminho, ela disse a uma vizinha o que ia fazer, e esta teve desejo de que Jesus abençoasse seus filhinhos também. Assim, várias mães ali chegaram juntas, levando seus pequenos. Alguns deles já haviam passado da primeira infância, a meninice e a adolescência. Quando as mães explicaram seu desejo, Jesus ouviu com simpatia a tímida e lacrimosa petição, mas esperou para ver como os discípulos os tratariam. Quando os ouviu reprovar as mães e mandá-las embora, julgando fazer-lhes um favor, ele lhes mostrou seu erro, dizendo: Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Marcos capítulo 10, verso 14. Tomou nos braços as crianças, pôs-lhes as mãos em cima, e deu-lhes as bênçãos que tinham ido buscar. As mães ficaram confortadas, voltaram para casa fortalecidas e felizes pelas palavras de Cristo. Foram animadas a retomar suas cargas com redobrado ânimo e a trabalhar esperançosas em favor de seus filhos. Se nos fosse revelada a vida posterior daquele pequenino grupo, veríamos as mães recordando aos filhos a cena daquele dia e repetindo-lhes as amoráveis palavras do Salvador. Veríamos também quantas vezes, nos anos que se sucederam, a lembrança daquelas palavras guardou os filhos de se desviarem do caminho traçado para os remidos do Senhor. Cristo é hoje o mesmo compassivo Salvador que era quando andava entre os homens. É agora tão certamente como quando tomava nos braços os pequeninos da Judéia, o ajudador das mães. Os filhos de nossa casa, da mesma maneira que as crianças dos tempos antigos, são o preço de seu sangue. Jesus conhece o fardo do coração de cada mãe. Aquele que tinha uma mãe que lutava com a pobreza e a privação, simpatiza com cada mãe em seus labores. Aquele que fez uma longa jornada a fim de aliviar o ansioso coração da mulher cananeia, fará o mesmo pelas mães de nossos dias. O que restituiu a viúva de Naim, seu filho único, e em sua agonia na cruz lembrou-se de sua própria mãe, é hoje tocado pelas dores maternas. Em todo desgosto, em toda necessidade, ele confortará e socorrerá. Vão as mães ter com Jesus em suas perplexidades. Acharão graça suficiente para as ajudar no cuidado de seus filhos. As portas acham-se abertas para toda mãe que queira depor seus fardos aos pés do Salvador. Aquele que disse: Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Convida ainda as mães a levar-lhe os pequeninos para que os abençoe. Nas crianças que foram postas em contato com ele, Jesus viu os homens e as mulheres que deveriam ser herdeiros de sua graça e súditos de seu trono, e alguns dos quais se tornariam mártires por amor dele. Sabia que essas crianças haviam de lhe dar ouvidos e aceitá-lo como seu redentor muito mais prontamente do que o fariam os adultos, alguns dos quais eram sábios segundo o mundo e endurecidos de coração. Ensinando, ele descia ao seu nível. Ele, a majestade do céu, respondia-lhes às perguntas e simplificava suas importantes lições para alcançar-lhes o infantil entendimento. Plantava-lhes no espírito a semente da verdade, que nos anos por vir brotaria e daria frutos para a vida eterna. Quando Jesus disse aos discípulos que não impedissem as crianças de ir a ele, estava falando a seus seguidores de todos os séculos, aos oficiais da igreja, aos pastores, auxiliares e a todos os cristãos. Jesus está atraindo as crianças e nos manda: deixai-as vir. É como se quisesse dizer: elas virão, caso as não impeçais. Não deixeis que vosso caráter não cristão represente mal a Jesus. Não conserveis os pequeninos afastados dele pela vossa frieza e aspereza. Nunca lhes deis motivo de pensar que o céu não seria um lugar aprazível para eles se lá estivessem. Não faleis de religião como de uma coisa que as crianças não possam compreender, nem procedais como se não esperasse delas que aceitassem a Cristo em sua infância.
Não lhes deis a falsa impressão de que a religião de Cristo seja uma religião sombria e que, indo ao Salvador, elas devem renunciar a tudo quanto faz a vida agradável. Ao tocar o Espírito Santo o coração das crianças, cooperai com sua obra. Ensinai-lhes que o Salvador as está chamando, que coisa alguma lhe poderá causar maior alegria do que se entregarem a ele na florescência e vigor de seus anos. O Salvador considera com infinita ternura as almas que ele comprou com seu sangue. São a reivindicação de seu amor. Ele as olha com inexprimível anelo. Seu coração se dilata, não somente para as mais bem-educadas e mais atrativas crianças, mas para as que, por herança ou negligência, têm objetáveis traços de caráter. Muitos pais não compreendem quão responsáveis são por esses traços em seus filhos. Não possuem a ternura e a sabedoria necessárias para lidar com os faltosos a quem eles próprios fizeram o que são. Mas Jesus olha essas crianças com piedade. Parte da causa para o efeito. O obreiro cristão pode ser um instrumento de Cristo em atrair ao Salvador esses faltosos e errantes. Com sabedoria e tato, é-lhes possível prendê-los ao próprio coração, infundir-lhes ânimo e esperança, e mediante a graça de Cristo, pode vê-los transformados em caráter, de modo que a seu respeito se possa dizer: dos tais é o reino de Deus. Lucas capítulo 18, verso 16. O dia inteiro o povo se havia aglomerado em volta de Cristo e dos discípulos, enquanto ele ensinava à beira-mar. Haviam escutado suas graciosas palavras, tão simples e tão claras que eram como o bálsamo de Gileade para sua alma. A cura de sua divina mão trouxera saúde ao enfermo e vida ao moribundo. O dia se lhes afigurara como o céu na terra, e haviam ficado inconscientes do tempo em que estavam sem comer. O sol imergia no ocidente, e o povo ainda permanecia ali. Por fim, os discípulos foram falar com Cristo, insistindo que, por amor dela mesma, a multidão devia ser despedida. Muitos tinham vindo de longe, e nada haviam comido desde cedo. Nas cidades e aldeias vizinhas poderiam encontrar algum alimento. Mas Jesus lhes disse: dá-lhes vós de comer. Mateus capítulo 14, verso 16. Depois, voltando-se para Filipe, perguntou: onde compraremos pão para estes comerem? João capítulo 6, verso 5. Filipe olhou para o mar de cabeças e pensou como seria impossível prover comida para tão grande ajuntamento. Respondeu que não bastariam 200 moedas de prata para que cada um tivesse um pouco de pão. Jesus indagou a quantidade de comida que se poderia encontrar entre a multidão. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, disse André. Mas que é isso para tanto? João capítulo 6, verso 9. Jesus ordenou que os mesmos lhe fossem levados. Depois pediu que os discípulos fizessem o povo sentar na relva. Feito isso, tomou a comida e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Mateus capítulo 14, versos 19 e 20. Foi por um milagre do divino poder que Cristo alimentou a multidão. Todavia, quão humilde foi o mantimento provido. Unicamente os peixes e os pães de cevada, que eram o sustento diário dos pescadores da Galiléia. Cristo poderia haver proporcionado ao povo uma rica refeição, mas comida preparada meramente para a satisfação do apetite não lhes teria transmitido nenhuma lição para seu benefício. Por meio desse milagre, Cristo desejava ensinar uma lição de simplicidade. Se os homens de hoje fossem de hábitos simples, vivendo em harmonia com as leis da natureza, como viviam Adão e Eva no princípio, haveria abundante provisão para as necessidades da família humana. Mas o egoísmo e a condescendência com o apetite trouxeram pecado e miséria, por excesso de um lado e de outro por escassez. Jesus não procurava atrair o povo a si pela satisfação do desejo de luxos. Para aquela grande multidão, fatigada e faminta depois do longo e agitado dia, a simples refeição era a garantia de seu poder, ao mesmo tempo que de seu eterno cuidado por eles nas necessidades comuns da vida. O Salvador não prometeu a seus seguidores os luxos do mundo. A sorte deles poderá ser limitada à pobreza.
Mas sua palavra está empenhada quanto à satisfação de suas necessidades, e ele prometeu o que é melhor que bens terrenos, o permanente conforto de sua presença. Depois de a multidão haver sido alimentada, restou ainda abundância de comida. Jesus ordenou aos discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. João capítulo 6, verso 12. Essas palavras queriam dizer mais que pôr o alimento em cestos. Era uma lição dupla. Coisa alguma se deve desperdiçar. Não devemos deixar-se perder nenhuma vantagem temporal. Nada deveríamos negligenciar capaz de beneficiar uma criatura humana. Junte-se tudo quanto possa aliviar as necessidades dos famintos da terra. Com o mesmo cuidado nos cumpre entesourar o pão do céu para satisfazer as necessidades da alma. Por toda a palavra de Deus havemos de viver. Não se deve perder coisa alguma do que Deus tem falado. Nenhuma palavra referente à nossa salvação eterna devemos negligenciar. Nenhuma palavra deve cair inutilmente em terra. O milagre dos pães ensina confiança em Deus. Quando Cristo alimentou os 5.000, a comida não estava à mão. Aparentemente, ele não tinha meios a seu dispor. Ali estava, com 5.000 homens, além de mulheres e crianças, num lugar deserto. Não convidara a multidão a segui-lo ali. Ansiosos de estar em sua presença, tinham ido sem ordem ou convite. Mas ele sabia que depois de escutar o dia todo suas instruções, estavam com fome e desfalecidos. Achava-se longe de casa e a noite estava prestes a chegar. Muitos deles estavam sem recursos para comprar comida. Aquele que, por amor deles, jejuara 40 dias no deserto, não permitiria que voltassem em jejum para casa. A providência de Deus colocara Jesus na situação em que ele se encontrava, e ele confiou em seu Pai Celeste quanto aos meios para auxiliar os necessitados. Quando somos levados a situações críticas, devemos confiar em Deus. Em toda emergência, devemos buscar auxílio daquele que tem à sua disposição ilimitados recursos. Nesse milagre, Cristo recebeu do Pai, transmitiu aos discípulos, estes ao povo, e o povo uns aos outros. Assim, todos quantos se acham unidos com Cristo receberão dele o pão da vida e o transmitirão a outros. Seus discípulos são um instrumento designado para a comunicação entre Cristo e o povo. Quando os discípulos ouviram a ordem do Salvador, dai-lhes vós de comer, todas as dificuldades lhes surgiram na mente. Perguntaram, iremos nós e compraremos? Mas que disse Cristo? Dai-lhes vós de comer. Marcos capítulo 6, verso 37. Os discípulos levaram a Jesus tudo quanto tinham, mas ele não os convidou a comer. Pediu-lhes que servissem o povo. A comida se multiplicou em suas mãos, e as mãos dos discípulos, estendendo-se para Cristo, nunca ficavam vazias. A pequenina provisão foi suficiente para todos. Quando a multidão tinha sido alimentada, os discípulos comeram com Jesus da preciosa comida proporcionada pelo céu. Ao vermos as necessidades dos pobres, dos ignorantes, dos aflitos, quantas vezes nosso coração desfalece? Perguntamos, que vale a nossa fraca força? Quanto valem nossos escassos recursos para suprir essa grande necessidade? Não esperaremos por uma pessoa de mais capacidade para dirigir a obra ou por alguma organização para empreendê-la? Cristo diz, dai-lhes vós de comer. Empregai os meios, o tempo, as aptidões que possuís. Levai a Jesus vossos pães de cevada. Conquanto vossos recursos talvez não sejam suficientes para alimentar milhares, poderão bastar para dar de comer a um. Nas mãos de Cristo poderão alimentar a muitos. Como os discípulos, dai o que tendes. Cristo multiplicará a dádiva. Recompensará a sincera e simples confiança nele. Aquilo que parece apenas uma escassa provisão se demonstrará um abundante banquete. O que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito. Espalhou, deu aos pobres, e sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça,
para que em tudo enriqueçais para toda beneficência. 2 Coríntios capítulo 9, versos 6 a 11. Capítulo 2. Dias de ministério. No lar do pescador, em